Um abraço a você, caro amigo internauta. É com muito carinho que eu recebo mais uma vez e agradeço pelo seu acesso. Acesso a este vídeo que você também pode assistir pelo site da editora Chico Xavier, que é o www.editorachicoxavier.com.br. Hoje nós vamos tratar da questão número 32 de O Livro dos Espíritos, que está na parte primeira das causas primárias, em seu capítulo 2, que trata dos elementos gerais do universo. A questão 32 é a seguinte: de acordo com o que vindes de dizer, os sabores, os odores, as cores, o som, as qualidades venenosas ou salutares dos corpos não passam de modificações de uma única substância primitiva? E os espíritos assim responderam: sem dúvida, e que só existem devido à disposição dos órgãos destinados a percebê-las. Allan Kardec faz um comentário nessa questão. Ele diz assim: a demonstração deste princípio se encontra no fato de que nem todos percebemos as qualidades dos corpos do mesmo modo. Enquanto que uma coisa agrada ao gosto de um, para o de outro é detestável. O que uns veem azul, outros veem vermelho. O que para uns é veneno, para outros é inofensível ou salutar. Bom, sabemos que os órgãos dos sentidos, eles são diferenciados em cada um de nós e produzem sensações muito subjetivas, mesmo com relação ao sabor dos alimentos. Um determinado alimento agrada ao paladar de uma pessoa, enquanto desagrada totalmente o paladar de outra. Enquanto determinadas pessoas não suportam estar em determinados ambientes, não suportam determinados alimentos, ou não suportam se vestir com determinados tipos de tecidos em razão de alergia, por exemplo, para outros todas essas questões podem ser inofensivas e até mesmo salutares, como diz Allan Kardec. Então, mesmo que toda a matéria tenha uma só origem, que é esse fluido cósmico universal que nós já estudamos, as modificações do fluido cósmico universal, elas conferem à matéria estados diversos, que ferem os nossos sentidos de forma também diferenciada. É que nós vemos em nosso entorno. Toda a matéria em nosso entorno é originada deste mesmo fluido universal ou fluido cósmico universal. Mas elas se apresentam de forma completamente diferenciada, seja a matéria orgânica ou a matéria inorgânica, seja a madeira ou o metal que está do nosso lado, seja a carne ou um outro tipo de alimento que se nos coloque. Todas são oriundas do mesmo fluido cósmico universal, a formação, a congregação da matéria que lhes dá uma consistência diferenciada e lhes dá condições diferenciadas que ferem de forma diversa os nossos sentidos. Nós temos que ter em conta também que o Livro dos Espíritos, ele nasceu, foi editado em meados do século XIX, portanto, já há 150 anos. E que naquela ocasião, os espíritos responderam de acordo com o que o homem ou o conhecimento humano daquela época era capaz de compreender, utilizando a nomenclatura que era conhecida e utilizada naquela época. E que a espiritualidade, à medida do nosso avanço, da nossa ciência, do nosso conhecimento, ela vai nos trazendo informações do mundo espiritual também mais atualizadas, de acordo com o conhecimento e de acordo com agora a nossa capacidade de compreensão. O Espírito Miramês, ele comenta essa questão assim. Diz o seguinte: o Espírito da Verdade chamava a matéria primitiva de molécula primitiva porque os homens daquela época desconheciam o além da molécula. Eles respondiam de acordo com o conhecimento humano para serem entendidos. Quanto mais a ciência se aprofunda, mais se perde no regime das substâncias da molécula. Partiu para o átomo, elétrons, elementos interatômicos e apoderou-se do sentido de que a viagem científica ao microcosmo é verdadeiramente infinita. Portanto, a cada momento do conhecimento da ciência, a espiritualidade vai nos trazendo informações condizentes
com a nossa capacidade de compreensão, que vai também desta forma aumentando. Então, esta e outras questões que nós vamos estudar mais adiante, ou que já estudamos, de O Livro dos Espíritos, nós temos que ter esta compreensão de que a nomenclatura utilizada pelos espíritos são aquelas que eram capazes de serem compreendidas pelos homens daquela época, de meados do século XIX. Mas nem por isso as informações que eles nos trouxeram, elas estão ultrapassadas neste momento de hoje. Podem ser perfeitamente compreendidas pela ciência, em que pese a nomenclatura usada já está ultrapassada, porque a ciência já caminhou em busca de outras questões da matéria. Que Jesus nos abençoe e ilumine os nossos corações. Muita paz.